A paz do Senhor. Este é o canal de ensino à distância do Instituto Cristão de Estudos da Família. Eu sou o pastor Eleazar Secom, coordenador do ICEF, e este é o curso de evangelismo Nova Vereda, Jesus, o plano perfeito para integrar pessoas na família de Deus. Eu espero que você tenha tido uma excelente semana desde a última aula, desde a semana passada. E antes de darmos início à aula de hoje, eu quero, como fazemos sempre, convidar você para aí mesmo onde você está, se possível, curve a sua cabeça e vamos aqui fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos por mais esta oportunidade, Senhor. Eu quero pedir a tua bênção sobre cada participante deste curso, que o teu bom Espírito possa trabalhar em cada coração, revelando-nos as profundas verdades da tua palavra. Também eu peço, Senhor, a tua bênção sobre a minha vida e também de todos os demais que estão envolvidos neste projeto. Ajuda-nos em tudo, é o que nós te suplicamos e por fé já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como nós havíamos combinado, hoje nós vamos estudar a 9ª lição da nossa revista, O Caminho para o Céu. O título da lição de hoje é possível tornar-me filho de Deus? E nesta aula eu quero começar com uma pergunta. Será que existe diferença entre ser filho de Deus e ser criatura de Deus? Bom, primeiramente, precisamos entender que todos os seres humanos, por serem criaturas de Deus, são filhos de Deus. Porém, filhos de Deus no sentido amplo da expressão. Então, no sentido amplo, sim, todos os seres humanos são filhos de Deus, porque, como dissemos, foram por Ele criados, visto que Ele, o Senhor Deus, é o autor da vida, é o autor da criação. Por outro lado, quando o homem ele diz sim para Jesus, e quando eu digo homem, eu me refiro ao homem, à mulher, Quando o ser humano ele diz sim para Jesus, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador, então essa declaração de dizer sim para Jesus amplifica a sua relação com o Pai e a partir de então faz desta pessoa, aí sim, filho de Deus. Agora, já não em sentido amplo apenas, mas em sentido estrito da palavra, e isto por meio da adoção. E a respeito disto, a Bíblia ela é absolutamente clara. Vamos ver aí o que diz a Bíblia no texto lá de João, capítulo 1, e os versículos 12 e 13. Olha o que diz a Bíblia. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Podemos entender melhor o sentido do amor e do propósito de Deus em que sejamos seus filhos de fato e também de direito, e isto por meio da fé em Cristo. E quando a gente lê a carta que Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 1, versículos de 4 a 8, ele diz assim, olha, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue,
o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Viram como existe aí sim uma diferença entre ser criatura e ser filho de Deus? Fica claro que todos os homens nascem criaturas de Deus e que nem todos são filhos de Deus em sentido estrito, tá? Pode até ser no sentido amplo por ter sido criado por Deus, mas em sentido estrito, apenas e tão somente aqueles que aceitam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E nesta lição de hoje, nós estaremos expostos diante da verdade bíblica e também teológica de que somente quem recebe e crê em Jesus como Filho de Deus, né, é que realmente passa a usufruir desse título de Filho de Deus. E vamos também descobrir que os filhos de Deus são adotados espiritualmente e se tornam herdeiros de Deus e também co-herdeiros de Cristo, ao confessá-lo como Senhor e Salvador. Saber que Deus deseja que todos os homens vivam neste mundo como filhos de Deus, até que um dia recebam a plena filiação com Deus na eternidade. Muito bem, feitas estas considerações preliminares, vamos seguir em frente, não é? Uma palavra para memorizar. A palavra de hoje é esta: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. É o que está lá em João, capítulo 1 e o versículo 12. Guarde no coração. Somente quem recebe e crê em Jesus pode tornar-se membro da família de Deus. Por isso que o título deste curso Jesus, o plano perfeito para integrar pessoas na família de Deus. Vamos agora à leitura bíblica de hoje. Ela está na primeira carta de João, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Olha o que diz a Bíblia. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Viram? O apóstolo está explicando nestes dois versículos o valor indescritível de aceitar ao Senhor Jesus como Salvador e a viver, obviamente, em novidade de vida. No verso 9 deste capítulo, ele ainda diz: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas sim passa a viver em novidade de vida. Vamos ao primeiro tópico aí da nossa lição de hoje, Descobrindo a verdade. Neste tópico, teremos um item a partir de uma pergunta e também 2 subitens. O primeiro item deste tópico é: todos são filhos de Deus? É uma pergunta. O subitem 1 diz assim: somente quem aceita Jesus é filho de Deus. E o subitem 2, quem é filho de Deus torna-se uma nova criatura. Talvez o título desta lição tenha causado uma indagação em você. Sempre soube que todas as pessoas são filhos de Deus e agora eu estou descobrindo, quem sabe você esteja pensando, que não é bem assim. E é exatamente isso, Nem todas as pessoas que vivem ou que já viveram neste mundo são filhos de Deus. Sentimos
muito em causar aí um choque em você com essa verdade. Mas temos aqui o dever de prestar-lhe este esclarecimento. E para que você possa entender melhor este ponto, é preciso lembrar-lhe o trabalho de criação de Deus. A Bíblia informa que, no princípio, criou Deus o céu e a terra. É o que está lá em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. E também, do pó da terra, o Senhor formou o primeiro homem, Adão, né, o ser humano. O Senhor então soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. É o que está lá também registrado em Gênesis, no capítulo 2 e o versículo de número 7. Desta maneira, como obra da criação divina, todos os homens nascem criaturas de Deus. Embora seja algo maravilhoso o fato de sermos criaturas, ou seja, seres viventes, aprendemos pela mesma palavra de Deus que o Senhor planejou que todos os homens fossem mais do que criaturas, ou seja, filhos no sentido amplo da palavra, não é? Agora, ele não quer que nós sejamos apenas filhos no sentido amplo. Ele não quer ser apenas o nosso Criador. Ele, o nosso Deus, deseja ser o nosso Pai Celestial. E para que a gente possa compreender isto, vamos aí ao subitem 1 deste primeiro tópico, não é? O subitem 1 diz assim: somente quem aceita Jesus é filho de Deus. Eu acredito que você já entendeu que todos nascemos criaturas de Deus, porque fazemos parte da maravilhosa criação de Deus, narrada lá no livro de Gênesis, capítulos 1, 2 e também o 3. Você sabe agora também que nem todos os homens são filhos de Deus. A outra parte desta verdade é que só os homens que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador são filhos de Deus em sentido estrito da palavra. E foi o apóstolo João quem escreveu que só é filho de Deus quem recebe e crê em Jesus. E veja o que a Bíblia diz lá em João capítulo 1 e o versículo 12, não é? Olha lá. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Já lemos isto, mas para que fique bem gravado, não é? João, além de revelar a verdade de que é preciso receber e crer em Jesus para ser filho de Deus, também nos revelou que é o próprio Jesus quem torna o homem criatura em homem filho de Deus. Só Jesus tem este poder para realizar esta obra espiritualmente em nossa vida. Mas vamos aí agora ao subitem 2, não é? O subitem 2 diz assim: quem é filho de Deus torna-se uma nova criatura. Quando o mestre Jesus, né, se dirige a Nicodemos e há aquele encontro com Jesus e Nicodemos, né, o Senhor surpreendeu Nicodemos falando a respeito de um novo nascimento, né? Disse a ele que era necessário nascer de novo como condição para fazer parte do reino de Deus e que está lá registrado também no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Vamos ler. Vale a pena a gente ler esses 3 versículos. Olha o que diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Este novo nascimento, né, como a gente pode perceber aí, torna o ser humano uma nova criatura. E quanto a isto, o apóstolo Paulo escreveu, né? Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa.
acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Está lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 17, não é? Paulo está aí tratando do nascimento espiritual. Evidentemente, pois ninguém, obviamente, torna a entrar no ventre de sua mãe para nascer novamente, não é? Paulo está falando aí de um novo nascimento espiritual. Né? E agora, como novas criaturas, nós somos mudados em pessoas novas e diferentes neste mundo. Né? Nós pertencemos totalmente a Deus e constituímos o seu povo, ou seja, passamos a integrar a família de Deus aqui na Terra, não é? No qual impera aí com certeza o Espírito Santo. Portanto, a pessoa que aceita Jesus como Salvador é sim uma nova criatura, renovada segundo a imagem de Deus, que compartilha da sua glória, experimenta a renovação do conhecimento e também do entendimento e vive, a partir de então, em santidade de vida. Mas vamos aí agora ao próximo tópico da nossa lição. Compreendendo a verdade. E agora, neste segundo tópico, nós temos aí o segundo item da nossa lição. Os salvos por Jesus recebem a adoção de filhos. O subitem 1 diz: os salvos são chamados filhos de Deus por causa do grande amor divino. E temos aí o subitem 2, a prova de que o crente é filho de Deus. O apóstolo Paulo escreveu que, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de uma mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E isso está escrito em sua carta, quando Paulo escreve, o apóstolo Paulo, escreve lá aos Gálatas. Ele novamente falou sobre a adoção de filhos, quando também escreveu aos crentes de Roma, carta que está escrita lá em Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 15. Neste caso, existem duas coisas fundamentais que devemos lembrar com a palavra adoção. Primeira é que um filho adotado, ele não é um filho legítimo. E segunda, um filho adotado, ele recebe todos os privilégios de um filho legítimo. Observe, no entanto, um detalhe dessa adoção espiritual. Paulo, na verdade, ele explica lá que recebemos o espírito de adoção de filhos. Aí, então, quando Paulo fala que recebemos o espírito de adoção de filhos, aí vem uma pergunta, que eu acredito que ocorre a todos nós. O que significa, então, adoção de filhos? Lá no versículo 23 do mesmo capítulo 8 de Romanos, o apóstolo ele nos diz exatamente assim, olha: também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quando nós lemos este versículo, nós entendemos que esta adoção não é a adoção propriamente dita, mas ela vai se completar quando o crente tiver transformado o seu corpo e for morar no céu. Ou seja, significa aí dizer, então, que o crente ele já experimenta aqui os privilégios de ser membro da grande família de Deus. E um dia ganhará definitivamente os privilégios da plena filiação celestial. Por meio da adoção espiritual, o homem, além de se tornar filho de Deus, como filho, ele se torna, como já dissemos ainda hoje, herdeiros em Deus e co-herdeiro com Cristo. Olha que coisa importantíssima, Mas vamos aí agora ao subitem 1 deste tópico, Subitem 1,
Os salvos são chamados filhos de Deus por causa do grande amor divino. Você já entendeu que ser filho de Deus é mais do que ser criatura de Deus. Agora saiba que este ato gracioso de Deus em tornar o homem seu filho é fruto, sim, do seu grande amor. O apóstolo João nos chama a atenção dizendo, olha só o que ele diz: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. É o que está na sua primeira carta de João, capítulo 3 e o versículo 1, na Almeida Revista e Corrigida. O mesmo apóstolo, ele escrevera sobre o amor divino para salvar a humanidade, quando lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 3 e o versículo de número 16. Vamos aí relembrar a análise mais aprofundada deste versículo para entendermos a extensão do amor e também da misericórdia de Deus para com todos os homens. Observe aí na tela o slide. Isto nós vimos já em uma lição anterior, não é? O versículo, ele diz assim, olha, por quê? Maior explicação. Deus, maior ser, amou, maior mandamento ao mundo, maior alvo do amor, tal maneira, não é? Maior intensidade, que deu maior dádiva, o seu Filho unigênito, maior expressão de Deus, para que todo, maior abrangência, o que nele crê, maior condição, não pereça, maior condenação, mas tenha maior conquista, a vida eterna, maior esperança. Olha que versículo fantástico, não é? Releia aí várias vezes para você entender o grande amor de Deus para com cada um de nós. Portanto, o amor de Deus, com certeza, é a razão de tornar os homens seus filhos. E ser filho de Deus é o privilégio mais sublime dos homens salvos por Jesus. E o alvo final de Deus, ao tornar os homens seus filhos, é salvá-los para sempre e conformá-los à imagem do seu Filho Jesus, de acordo com o que está lá em Romanos, capítulo 8 e o versículo 29. Vamos ler? Olha o que diz a Bíblia. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Coisa linda, né? Mas vamos agora aí ao subitem 2 deste segundo tópico, né? O subitem 2 diz a prova de que o crente é filho de Deus. Bom, agora que você pode estar fazendo aí a seguinte indagação, não é? Como posso saber que sou filho de Deus? É uma pergunta inteligente, não é? Então, entenda aí que é o Espírito Santo quem cria no Filho de Deus a convicção da filiação e de amor filial, que o leva a conhecer a Deus como Pai. Agora, também observe aí o que o apóstolo Paulo registra lá em sua carta, quando escreve Gálatas capítulo 4 e o versículo de número 6. Olha o que diz o apóstolo. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, ou seja, Pai Nosso, né? Dois sinais determinantes da obra do Espírito dentro do crente são o seu apelo espontâneo a Deus como Pai e também a sua obediência espontânea a Jesus como Senhor. Deus quer que o crente se torne cada vez mais consciente de sua filiação ao Pai Celestial, mediante o Espírito Santo, de que é seu filho, não é? O Espírito, ele suscita a exclamação Abba, Pai.
e em seu coração, não é? Produz o desejo de realmente ele ser guiado pelo Espírito, não é? Mas vamos agora ao outro tópico da nossa lição, não é? Aplicando a verdade. E neste último tópico nós temos aí um item: torne-se um filho de Deus. Subitem 1, seja guiado pelo Espírito de Deus. E o subitem 2, seja um filho de Deus neste mundo. Muito bem, neste último tópico nós vamos concluir meditando numa frase dita por Jesus e que está registrada lá em Marcos, no capítulo 16, e os versículos 15 e 16, quando ele, Jesus, ordenou aos seus discípulos. Olha o que o Senhor disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma mensagem forte, eu concordo. Entretanto, não tem como desviar o foco dela. Se todos os homens realmente são filhos de Deus, como infelizmente muitos pensam, não haveria razão para Jesus ter dito essas palavras, né? Vão e preguem a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, não é verdade? Porque se todos os homens são filhos de Deus, então não há necessidade de os homens serem salvos, nem de adverti-los da condenação, nem tampouco de incentivá-lo a se converter e entregar sua vida a Jesus. Entretanto, nós sabemos que é ao contrário disto, né? Se ainda não cremos no evangelho pregado aos homens, consequentemente, não somos filhos de Deus. Por outro lado, é sim vontade de Deus que todos os homens façam parte da sua família aqui no mundo, não é? Aqui na Terra. E para que isto aconteça comigo e também com você, nós precisamos depositar a nossa fé em Jesus. Conforme Gálatas, capítulo 3 e o versículo 26, mediante a fé, o homem pecador se torna filho de Deus, ou seja, ao aceitar o que o Pai fez por ele, este homem é adotado espiritualmente por Deus, né? Vamos aí ao subitem 1 deste tópico, né? Subitem 1 diz: seja guiado pelo Espírito de Deus. Você já sabe que é um grande erro dizer que todos os homens são filhos de Deus. No entanto, Deus revelou ao apóstolo Paulo, e está lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Equivale dizer aí então que somente é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita no crente, filho de Deus, a fim de levá-lo a pensar, a falar e também a agir em conformidade ou de conformidade com a palavra de Deus. E aí vem uma pergunta, não é? Você é guiado por quem? Reflita sobre a sua vida até aqui, até este momento. E eu garanto que ela será bem melhor se você confiar a sua vida ao Senhor Jesus e passar a ter aí o direito de ser chamado também filho de Deus. Pois bem, vamos aí agora ao subitem 2 deste último tópico, não é? Subitem 2, seja um filho de Deus neste mundo. Deus deseja que todos os homens vivam neste mundo não apenas como suas criaturas, mas como seus filhos. Eu já disse isso anteriormente, lembram? E ele deixou registrado na Bíblia como deve ser um filho dele. Vamos ver aí os 3 requisitos para seguirmos na direção de nos tornarmos seu filho. Primeiro, deve lutar pela justiça e amar aos seus irmãos. Quem ama o seu irmão vive na luz e não há nessa pessoa
nada que leve alguém a pecar. Está lá em 1 de João, capítulo 2 e o versículo 10. Segundo, deve ter uma vida irrepreensível e sincera, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. Filipenses, capítulo 2 e versículo 15. E terceiro, deve promover a paz. E aí diz a palavra de Deus: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filho de Deus. É o que está em Mateus capítulo 5 e o versículo 9, não é? Agora pense nisso. Ser filho de Deus é a base da fé e confiança no Senhor que o crente pratica em meio às circunstâncias e às necessidades. É também o fundamento da esperança do crente em alcançar a vida futura gloriosa na eternidade. É uma frase de Isael de Araújo. Reflita muito nesta frase, pense bem em tudo que nós meditamos na lição de hoje. O nosso tempo não permite seguir mais, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos continuar estudando aí as lições da revista O Caminho para o Céu, neste curso de evangelismo, né? Nós estamos aí no segundo módulo e hoje na lição de número 9. E o tema da próxima aula, a aula de número 10, né? Da revista O Caminho para o Céu, revista editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né? O título da próxima lição é O que significa aceitar a Jesus? Muito bem, aproveite bem aí este tempo que você tem até a próxima aula, né? Releia o que estudamos hoje e, se possível também, já valendo aí, né? Aproveite a oportunidade e leia também a lição de número 10 aí da nossa revista, tá bom? Tenham todos aí uma excelente semana e, como eu digo sempre, não se esqueça, logo ao final da aula, de responder o questionário. São apenas 10 perguntas de múltipla escolha. Deus te abençoe, boa semana e até a próxima aula.